Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula online aqui no canal da Hipnose Maquiagens. Essa aula online ela está disponível toda quinta-feira, às 7 horas aqui com um novo tema. Ela vai durar somente 7 dias nesse canal e depois ela vai ser passada para uma comunidade restrita. Para você participar dessa comunidade, fica ligado nas próximas aulas que eu vou passar as informações de como você vai fazer para participar dessa comunidade e ter acesso a todas as aulas desde que a gente começou a postar aulas online aqui nesse canal. O nosso tema de hoje serão dois. Será contorno facial e será pálpebra luz. Então a gente vai ter um tema para pele e um tema para olhos. Então não perde essa aula, assiste ela até o final, tá? Vamos começar com a limpeza da pele. Como a gente tem uma oleosidade no centro do rosto, eu tô aplicando aqui um adstringente, que é o produto mais indicado para retirar excesso de oleosidade. Então, por mais que ela tenha esse excesso de oleosidade apenas no centro do rosto, eu vou retirar esse excesso de oleosidade com o adstringente mesmo. Porque esse excesso pode me atrapalhar depois na durabilidade da maquiagem. Agora eu venho com a hidratação, eu vou utilizar um hidratante para todos os tipos de pele. Eu vou fazer a aplicação com um pincel língua de gato. Então eu vou aplicar esse hidratante em todo o rosto. Você pode utilizar em peles mistas, que são essas peles que têm o centro do rosto mais oleoso, um hidratante mais específico para pele oleosa, assim como você também pode utilizar um hidratante para todos os tipos de pele. Se a oleosidade do centro do rosto for muito acentuada, aí sim eu te indico utilizar um hidratante gel. Mas se ela for uma oleosidade um pouquinho acima do normal, mas não tanto, aí sim você pode utilizar o hidratante para todos os tipos de pele. Eu vou utilizar o primer da Catherine Hill também, esse primer pequenininho aqui. Esse primer aqui. E eu vou aplicar ele também com um pincel língua de gato. Eu aplico ele logo após a hidratação. Eu vou fazer o teste da base da Mari Maria Makeup. Essa aqui é a bege médio. Ela já vem com um aplicador, então eu vou aplicar aqui na mandíbula da Gi e vou espalhar com um pincelzinho língua de gato. Vou finalizar com a esponjinha como se eu estivesse aplicando normalmente no rosto dela. Vira aí pra mim. Vira lá. Eu achei essa tonalidade muito boa para a tonalidade de pele dela, então eu vou utilizar essa tonalidade. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a base, vou pegar um aplicador, uma espátula, vou tirar a base do aplicador dela. Vou colocar aqui na minha plaquinha, para mim não usar diretamente do aplicador. Para você que pratica a maquiagem profissional, que é iniciante e que está precisando de algumas bases para poder iniciar o seu trabalho, você pode investir em bases assim, são bases mais baratas, porém esse aplicador ele não favorece muito, porque você vai utilizar em várias peles, em várias pessoas. Então, para você não utilizar o mesmo aplicador em várias pessoas, você pode usar isso. Você pode usar a espátula, retirar o produto que você precisa, colocar na plaquinha e da plaquinha você aplica com o pincel. Agora, se você for utilizar aí para você mesmo, uso pessoal, aí sim, aí você pode fazer a utilização diretamente do aplicador. Então, eu venho aqui com o pincel espalhando o produto. Primeiro eu espalho aqui na lateral do rosto. Eu já tento dar um acabamento com o próprio pincel. Aí eu venho com a esponjinha, finalizando esse acabamento.
Aí eu já venho aqui no pescoço e já desço também um pouquinho da base no pescoço. E aí no pescoço eu já vou dando acabamento com o próprio pincel. Aqui do outro lado eu vou fazendo da mesma forma. Vou espalhando o produto com o pincel língua de gato. E aí eu venho com a esponjinha para finalizar o acabamento. Aí eu já desço aqui também pro pescoço com um pouquinho de base, não precisa ser muita. Eu não tô diluindo essa base, eu tô utilizando ela normalmente. Olha pra frente. E agora eu vou aplicar aqui no centro do rosto. E aí eu venho aqui na testa, primeiro do meio da testa pra lateral. Aí eu já venho com a esponjinha. Como ela é uma base mate, você tem que já ir fazendo o acabamento com a esponjinha assim que você aplica. Porque depois que o produto seca, aí você pode ter problema para poder fazer esse acabamento mais natural. Agora eu vou utilizar a misturinha dessas duas bases como corretivo. Eu vou utilizar a base que eu usei nela, que é a bege médio, junto com a bege claro. Vou fazer uma misturinha para ela ficar uma tonalidade que eu usei a pele dela, só que eu vou fazer a misturinha para me conseguir uma tonalidade bege médio um pouquinho mais clara. Então eu vou aplicar mais dessa do que dessa. Eu posso fazer essa aplicação aqui também com um pincel língua de gato. E aí eu venho aqui agora com a bege claro, para clarear um pouquinho dessa tonalidade, principalmente aqui no início. E aí eu venho com a esponjinha, dando batidinhas. E aí eu venho dando batidinhas sem arrastar a esponja, realmente para depositar esse produto, apenas para depositar ele melhor aqui na pele. E aí eu consigo um acabamento iluminado. Um acabamento bom de cobertura e um iluminado da pele. E aí eu venho aqui do outro lado, faço da mesma forma. Repetindo, eu posso aplicar tanto com o aplicador, como eu tô fazendo aqui, quanto com o pincel. Você aplica com o aplicador caso você esteja utilizando de modo individual e você aplica com o pincel caso você esteja utilizando
para atendimentos. Agora eu venho aqui com a esponjinha suja e aplico no centro da testa, que aí eu vou fazer a transferência do corretivo que tá nessa esponjinha. E também no centro do nariz, no topo do nariz. Agora eu volto com a base bege médio e aplico na pálpebra. E eu já venho com a esponjinha também, dando acabamento. Essa esponjinha que eu tô utilizando aqui, eu não sei se eu já falei pra vocês, ela é a da Oceane. Eu adoro o formato dela. Essa pontinha aqui me facilita muito para aplicar em locais pequenos. E eu acho ela muito fofinha. Então eu tenho utilizado ela bastante para os meus atendimentos, para os cursos, para os vídeos que eu tô fazendo também. Agora eu vou fazer a aplicação do pó translúcido, eu coloco sempre na tampinha do produto. Esse daqui é o bege 05 da Paiô, olha pra cima. Antes de aplicar o pó, eu venho dando batidinhas aqui abaixo dos olhos para retirar qualquer marcação de corretivo que tenha ficado nas linhas de expressão abaixo dos olhos. Eu pego o pó translúcido diretamente com a esponjinha e venho dando batidinhas abaixo dos olhos. Eu não esfrego esse produto, tá, gente? Vocês só esfregam o produto depois que tiver tudo selado. Enquanto tiver algum produto molhado embaixo, vocês não vão esfregar nada. Tudo é sempre depositando. E aí eu vou aplicando no restante do rosto também com batidinhas. Eu acho essa a melhor forma de selar a pele. Que aí você tem certeza que você realmente aplicou aquele produto em todo o rosto. Vira pra lá.
dos principais segredos para fazer com que a maquiagem dure mais é a selagem. Se você faz uma selagem mal feita, com pressa, arrastando, você acaba deixando áreas não seladas de forma correta, e é a partir dessas áreas que a oleosidade vai abrir a base, que o suor vai abrir a base, e aí você acaba perdendo toda a cobertura que você fez por causa de uma selagem mal feita. Então esse é um momento que você tem que ter paciência de ir fazendo aos pouquinhos em todo o rosto. Se for preciso, você faz novamente, você toca na pele. Se você sentir que ainda tem alguma área molhadinha, úmida, você vai lá com pó de novo. Todas as áreas do rosto tem que ficar bem sequinhas. A gente não consegue esse acabamento bem sequinho com o pincel. Por isso que eu gosto de vir com a esponjinha, porque a esponjinha ela realmente deposita em cima da base o pó necessário para fazer com que a base fique bem seladinha. Por mais que a base seja mate, Rayara, sim, por mais que a base seja mate, você tem que vir selando com um pó sim. Porque não é toda a base mate que fica bem seca mesmo. E levando em conta onde a gente mora, né, que é o norte, que é bem quente, a gente sua bastante. Acaba que a base ela abre por causa do suor mais facilmente quando ela não tá selada. Aí eu venho com o pincel de pó e venho retirando todo esse excesso de pó. Venho retirando também com paciência. Aí aqui eu faço uns movimentinhos circulares para conseguir tirar mais de dentro dos poros o pó, para deixar realmente só o necessário. Depois de selar a pele, retirar o excesso de pó, eu venho aqui nos olhos, fecho os olhos. Retiro aqui as marcações de dentro da pálpebra, das linhas de expressão da pálpebra móvel. Antes de selar, eu não selo com essas marcações, tá? Porque isso aqui vai me atrapalhar na hora da sombra. Aí eu venho igual eu fiz com a pele. Aí eu aplico o pó translúcido na pálpebra também. Isso aqui, principalmente para quem está iniciando ou para quem está fazendo a aplicação de maquiagem em casa, quem está praticando a automaquiagem, facilita muito para não borrar a sombra, tá? Essa base aqui feita com corretivo ou com base, ela serve para você conseguir intensificar ao máximo a sua sombra, a cor da sua sombra. Eu tenho muitas reclamações de alunas que falam que a sombra não fixa, que não fica igual a cor da paleta. Então você tem que tomar essas precauções aqui antes de iniciar a sua maquiagem para que a base realmente fique da cor que está na paleta e para que ela fixe. Abre o olho. Agora vamos aos contornos. Eu vou utilizar o contorno Choco Dream da Bruna Tavares, esse aqui, e um pincelzinho chanfrado. O contorno, ele depende de cada tipo de rosto. O da Gi, a gente vai afinar ele, deixar ele mais fininho aqui nessa área. Para isso, eu vou utilizar um contorno na diagonal. Esse contorno na diagonal, ele é um contorno que parte da altura da orelha para a abinha do nariz. Então, ele vai dar exatamente em cima do osso zigomático. Até onde eu levo esse contorno? Até 2 dedinhos antes da abinha do nariz. Então, eu venho aqui, da altura da orelha. Então, a altura da orelha dá aqui.
Eu vou fazendo com batidinhas em cima do osso zigomático. Gente, é em cima do osso, tá? Não abaixo do osso. E aí eu vou fazendo com batidinhas. Começo sempre daqui do canto externo. Eu não faço isso aqui com pincel pra poder esfregar, tá, gente? Porque senão ele não vai ficar esfumado, ele vai ficar marcado. Eu vou aqui, ó, seguro no cabo só e deixo o pincel fazer o trabalho dele. Prontinho. Aí eu já consigo um contorno. Agora eu vou intensificar ele um pouquinho mais, pra ficar melhor pra vocês aí no vídeo. Mas vocês já viram que com um pouquinho de produto eu já consigo um efeito bom. A diferença de um lado pro outro já com contorno, né? Agora, esse lado. Venho novamente aqui na mesma altura, tá? A altura da orelha aqui. Venho dando batidinhas e venho descendo. Esse contorno na diagonal aqui, ele fica um contorno deitado, um pouco elevado. Então, ele acaba afinando o rosto. Paro 2 dedinhos antes da abinha do nariz. Eu gosto de vir com batidinhas porque eu acho que dá um esfumado natural e sem riscos de borrar. O esfumado assim, ele borra muito fácil. O esfumado nas laterais do rosto da Gi vai ser somente o que eu vou fazer mesmo. Ela tem uma mandíbula afinada, ela tem um queixinho pontudo e ela tem uma testa pequena. Então eu não vou fazer contorno aqui além das laterais do rosto dela. Porém, se você pega uma cliente ou você mesma tem uma testa um pouquinho maior, você pode fazer no contorno da testa, aqui na raiz do cabelo. E você vai puxando pra cima, tá? Você vai aplicando e puxando pra cima. Se você tem uma mandíbula mais larga, que é essa parte superior do seu rosto, aí você vem fazendo na mandíbula puxando pra baixo, tá? Você não faz aqui na frente na frente do seu rosto, você não vai fazer aqui, ó. Você vai fazer embaixo, puxando pra baixo, tá? Se você tem um queixo muito pontudo, aí você vai fazer aqui no queixo, puxando pra baixo também. Agora eu vou fazer o contorno no nariz. O contorno no nariz, você tem que evitar fazer esse contorno abrindo o nariz, que é daqui, abrindo. E você tem que evitar fazer ele abrindo do início e fechando no final, porque qualquer uma dessas duas formas vai deixar o seu nariz largo ou aqui no início ou aqui no final. Então você tem que fazer uma linha reta, tá? Você tenta fazer a linha reta. Quando chega aqui no finalzinho do nariz, você sempre dá uma fechadinha. Então eu pego aqui o produto com o pincel, sempre eu vou retirar o excesso, porque no nariz pigmenta muito. Primeiro, se você ficar com medo, você pode vir com batidinha, igual eu fiz na lateral do rosto, que aí não marca. Sempre começa aqui da pontinha do nariz, não comece aqui, tá? Comece aqui na pontinha do nariz e vai subindo com batidinha. E aí eu vou fazendo aqui do outro lado também. Aí agora eu fiz as batidinhas, agora eu venho com o pincel só sujo das batidinhas que eu dei e aí eu venho esfumando, indo pra cima e pra baixo, com o movimento do pincel. Aí eu coloco meu dedo aqui bem longe daqui, ó, pra mim não apertar muito, tá? Então eu coloco minha mão aqui, ó, no final do pincel, que aí eu consigo ir movimento somente os meus dedos, ó, não tô movimentando o meu braço. Apenas os meus dedos na lateral do nariz e aqui finalizando na pontinha do nariz. E aí eu consigo um contorno suave do nariz. A questão do contorno, a questão da intensidade do contorno vai depender do que você quer, da proposta que você quer passar para sua cliente ou que você mesma quer fazer em você, tá? Então não tem regra, você vai fazer a intensidade que você gosta ou que a sua cliente gosta. Agora eu vou utilizar o blush Hibisco, também da Bruna Tavares. Ele é um blush rosadinho. Eu vou utilizar também com um pincelzinho chanfrado. Eu utilizo o mesmo pincel tanto para blush quanto para contorno, só que são dois diferentes. Eu utilizo somente o mesmo modelo. Se você quiser economizar e utilizar o mesmo para os dois, pode utilizar. Só retira o excesso do primeiro produto antes de utilizar o segundo. Eu aplico aqui na maçã do rosto.
subindo para onde eu apliquei o contorno. Então ele vai se misturar ao contorno. Agora eu vou aplicar o iluminador Golden da Bruna Tavares também. Esse pincelzinho aqui é o pincel de aplicar iluminador. E aí, então vou pegar o iluminador esfregando assim, ó. Não vou fazer assim, eu faço assim. Retiro um pouquinho do excesso e venho aqui, ó. Só nessa área, um pouquinho em cima do blush. Quando eu quero afinar o rosto, eu não aplico o iluminador aqui, ó, na área da têmpora, tá? Porque eu quero afinar o rosto. Então essa área aqui ela tem que continuar escura. Eu só vou iluminar aqui o centro do rosto. E aí com o pincel sujo, eu aplico aqui na pontinha do nariz, até o meio. Aplico acima da sobrancelha também, que eu gosto de uma pele um pouquinho mais iluminadinha. E aí eu apliquei no nariz e na testa apenas com o pincel sujo, eu não peguei mais produto. Senão eu ia passar muita luminosidade para essas áreas e ia acabar parecendo que eu apliquei, que a pele tá oleosa ou suada ao invés de iluminada. Então essa é a pele contornada, contorno em pó. O contorno ele muda de acordo com cada tipo de pele, ele não é igual para todas as peles. E agora a gente vai fazer o olho pálpebra iluminada. Agora a gente vai fazer a sobrancelha. Eu vou utilizar a pastinha Brown da Mari Maria. E o pincelzinho chanfrado para a sobrancelha. Então eu começo aqui com a base da sobrancelha. Eu não diluí esse produto. E aí agora eu venho preenchendo aqui. Caso você queira mais intensa a pastinha, você dilui ela com um diluidor. Agora eu venho com a escovinha, venho varrendo aqui os pelinhos. Venho fazendo a mesma coisa aqui do outro lado.
Eu gosto sempre de fazer a limpeza com o pincel do iluminador, que inclusive, assim que você faz a limpeza, como ele tá um pouco sujinho, ele já passa um pouco de iluminado para os pelinhos também da sobrancelha. Agora eu venho com a paletinha de iluminadores da Catherine Hill, Rio 40 Graus. Eu vou utilizar essa tonalidade aqui rosada. Deixa eu ver. Eu vou utilizar ela abaixo da sobrancelha para iluminar. E um pouquinho no início do olho. Apesar da gente fazer a pálpebra luz, a gente vai escurecer um pouquinho o início desse olho, mas eu sempre gosto de fazer pra ficar um acabamento melhor na maquiagem. Agora eu vou utilizar essa tonalidade de sombra aqui, rosada, da paleta da Mari Saad, a 9 Shades. Eu vou utilizar um pincelzinho pequeno. Esse aqui é um pincel da Macrylan, já saiu até a referência da numeração dele. Eu vou aplicar aqui no início do olho, com batidinhas. Antes de continuar, eu vou fazer uma caminha de pó abaixo dos olhos para não borrar a pele que eu acabei de fazer. E aí eu volto aqui com a sombra rosada, dando batidinhas. Vem aqui no cantinho externo também. E aí eu venho com um pincelzinho maior e venho esfumando aqui a bordinha dessa sombra. Aqui do outro lado eu venho fazendo da mesma forma, vou aplicando até a pálpebra, até o côncavo na pálpebra móvel. No início também. Venho com batidinhas, porque normalmente essa área tem muita pele. Então se você vir esfregando muito rápido, você pode borrar. Então é melhor vir com batidinhas, que é mais seguro. E aí eu venho com um pincel maior, com um pouquinho de sombra, e venho subindo aqui essa sombra para a pálpebra fixa. E aqui no início eu uso ele sujinho só para esfumar essa sombra melhor. Agora eu venho com o mesmo pincel e uma sombra mais escura,
Como sombra mais escura, eu vou utilizar o contorno da Bruna Tavares. Esse aqui é o Coffee Luve. Aí eu venho dando batidinhas aqui também no início do olho. E no cantinho externo. Eu venho com um pincelzinho de esfumar e vou aqui juntando essas duas sombras. Eu venho na bordinha, pra não deixar marcado. Esse tipo de sombra é muito indicado para pessoas que têm olhinhos afastados, porque como ele escurece o início do olho, ele faz com que esses olhos eles tenham a impressão visual de que eles estão mais próximos. Eu já aproveito e esfumo aqui também o meio, mas eu não vou misturar, eu sempre vou deixar essa partezinha do centro limpinha, que é onde eu vou aplicar a sombra iluminadora. Agora eu vou utilizar essa tonalidade de iluminador aqui da paletinha Rio 40 Graus e vou aplicar no centro da pálpebra. Agora eu venho com um pouquinho de glitter nesse centro. Aqui eu misturei o glitter com a colinha líquida na plaquinha e tô aplicando aqui com um pincelzinho de esfumar pequeno. Aqui eu vou aplicando somente até a altura do côncavo. Apenas no limite de onde eu apliquei aquela sombra iluminadora, que é o centro do olho mesmo.
gosto desse tipo de pincel para aplicar porque ele não deixa o negócio muito marcado. Como ele é de esfumar, ele vai esfumando as bordinhas, mesmo com glitter. O glitter que eu estou utilizando é o da Catherine Hill VIP Rose Gold. Enquanto termina de secar, eu vou limpar aqui o pó que eu apliquei abaixo dos olhos dela, para proteger a pele de sujar. Eu vou utilizar esse delineador aqui da Catherine Hill, é o Tattoo Eyes. Ele é um delineador bem pretinho e à prova d'água. Eu vou utilizar ele com o pincelzinho de delinear da Sfumato Beauty. Esse é o S159. Eu não usei nenhum diluidor nele, ele ainda tá bem molinho porque ele é novo. Mas todo delineador endurece, tá, gente? Então vocês, quando ele começar a endurecer, que isso é normal, aí vocês utilizem nele diluidor, 1 a 2 gotinhas já servem. Normalmente 1 gotinha já serve. Você pega lá onde você aplicou aquela gotinha, esfrega o pincel para ele soltar um pouquinho do delineador, aí você consegue uma pastinha. E aí você utiliza. Agora eu vou utilizar o lápis da Boca Rosa, o lápis preto, olha pra cima. Vou aplicar ele na linha d'água. Aí eu venho com um pincelzinho de precisão, aplico a sombra rosa aqui embaixo também. A mesma sombra rosa que eu utilizei em cima. Aí eu venho com o contorno escuro que eu utilizei e aplico mais aqui nesse cantinho externo.
Aí eu venho aqui com um pincelzinho de iluminador, retiro o excesso aqui embaixo e dou uma esfregadinha aqui na borda para tirar o excesso da borda também. Agora eu venho com a máscara de cílio, olha para baixo. E vou aplicando aqui para preparar o cílio para receber o cílio postiço. Agora eu vou fazer a aplicação do cílio. Fecha o olho. Eu apliquei a cola Atelier Paris e esperei secar alguns minutinhos. Agora que eu já apliquei o cílio, eu vou aplicar um pouquinho de delineador líquido na colinha, para poder cobrir a colinha, para ela não ficar aparecendo. Aí eu venho com o cotonete, limpo aqui as pontinhas do cílio. Seco esse delineador. Agora eu vou voltar aqui com o contorno, vou reforçar ele novamente, porque com o pó, a caminha de pó que eu fiz aqui, eu retiro um pouquinho da intensidade dele. Então eu volto aqui com a intensidade do contorno, com batidinhas e com o blush também. Agora eu vou utilizar o batom Victoria, da Bruna Tavares. Agora eu vou utilizar o gloss Rio 40 Graus, esse aqui é o rosadinho. E aplico apenas no centro dos lábios. Para finalizar, eu vou utilizar a bruma da Catarine Hill. Então essa foi a nossa maquiagem da aula de hoje.
uma pele contornada com contorno em pó. Vocês aprenderam pelo formato do contorno. Vocês aprenderam o contorno pelo formato do rosto da Gi. Porém, o contorno ele depende do tipo de rosto que você vai maquiar ou do seu próprio tipo de rosto, tá? Você tem que olhar os seguintes pontos. Essa sua área aqui é maior que essa área aqui ou ela é igual? Se ela for maior que a área de baixo, então você tem que contornar essa área para equilibrar com a área de baixo. Se a sua área inferior do rosto é maior que a área superior do rosto, né, você tem que contornar essa área inferior para igualar com a parte superior. Se elas são iguais e o seu rosto é mais curtinho, então você tem que afinar a lateral para deixar ele um pouquinho mais comprido. Se o seu rosto é comprido e tem as laterais fininhas, então você tem que contornar as extremidades do seu rosto para deixar o seu rosto um pouco mais curtinho. Então você vai vendo como é o seu rosto e aí você vai fazendo os contornos. Mas sempre lembra, o contorno escuro ele vai diminuir e o contorno claro ele vai aumentar e alongar. O olho pálpebra luz, ele normalmente é indicado para pessoas que têm o olhinho afastado, porque ele vai escurecer o início do olho e vai dar a impressão de que esse olho está mais próximo. Porque se a pessoa já tem um olho afastado e você ilumina o início do olho, então ela vai ficar com a ideia de que o olho dela está mais afastado ainda, porque é a mesma questão do contorno facial. Tudo que você clareia, você aumenta, você expande. Então, se você iluminar o início do olho, você vai expandir essa área. Por isso que é muito indicado a iluminação do início do olho para olhinhos pequenos. Mas se for uma pessoa que tem os olhinhos afastados, e você iluminar esse início, você vai expandir, então você vai dar uma ideia de que eles estão mais afastados ainda. Se você escurecer, a ideia que você vai dar é de proximidade, é de diminuição, então você vai diminuir aquela área entre os dois olhos, então por isso que ele é muito indicado para olhos que são afastados. Além de ser uma sombra muito bonita, que eu considero uma sombra muito bonita, pessoas que têm os olhos normais, que é a mesma distância qual seria a distância? A distância do tamanho do seu olho. Então, é o tamanho do seu olho, digamos que tem 3 centímetros. Então, tem que ser 3 centímetros entre um olho e outro. Aí, ele é considerado normal. Se essa distância for 2 centímetros, ele é olho junto. Se essa distância for 4 centímetros, então ele é considerado um olho afastado, tá? Então aí você vai verificar a sua cliente, você vai verificar o seu próprio tipo de olho, o seu próprio tipo de rosto. A questão do contorno ela é adaptável para todos os tipos de pessoas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Deem sugestões aqui embaixo, gente. Para mim, me ajudem nas próximas aulas. Quais temas trazer para vocês, tá? E lembrando sempre, anota aí na sua agenda, anota aí no seu calendário de celular. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, tem aula nova aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!